Olá, paz e alegria. Hoje é 16 de novembro e vamos conhecer um pouco Santa Margarida da Escócia, uma santa rainha, que viveu na opulência, mas também na pobreza. Como se faz isso? Com Deus no coração. Ela era sobrinha, de Santo Estevão, rei da Hungria, então cresceu na opulência, na riqueza, mas também aprendeu a amar a Deus desde pequena, desde a sua infância. Mas com as lutas de poder daquela época, nós estamos falando do século XI, ela nasceu em 1046, muitos reinos, muitas guerras, muita busca pelo poder. Então, filho de rei, filho de rainha eram perseguidos porque eram herdeiros, pretendentes ao trono. Então, todos esses conflitos fizeram com que ela tivesse que fugir, e na busca de uma proteção. E pelos desígnios de Deus, nessa fuga, o seu navio vai naufragar, vamos dizer assim, na costa da Escócia, e lá ela vai conhecer o rei da Escócia, o rei Malcolm III, que vai se apaixonar por ela. E ela tinha já um desejo de se tornar religiosa. E com o pedido de casamento do rei, ela vai pedir o conselho, o seu diretor espiritual, do que fazer. E ele a aconselha a aceitar, porque seria um bem para o povo da Escócia, seria um bem para a propagação da fé, uma rainha que acreditasse e que vivesse os valores do Evangelho. Então, diante desse conselho, ela aceita, o casamento com o rei Malcolm III e vai passar a ser a rainha da Escócia e evangelizar, primeiro em casa, primeiro seu esposo, que era um homem meio rude, que não tinha muita fé, mas ela vai transformar esse homem num homem de Deus, pelo seu testemunho, pelo seu amor. Ele que a amava, começou também a amar a Deus, através do seu amor por ela e da dedicação e do amor também que ela tinha por ele. A conduta do jovem casal, cheia de amor, cheia de fé, de serviço, aos pobres. A caridade ao próximo vira a tônica da vida daquele casal. Diariamente, a rainha servia com suas próprias mãos a comida para órfãos e anciãos. E durante o advento, a quaresma, atendia aos pobres juntamente com o rei de joelhos. Serviam à mesa os mais necessitados de joelhos, como dizendo, vocês são o próprio Cristo a quem estamos servindo. Então você vai vendo que a vida na corte não vai tirar a fé, não vai tirar o olhar para os mais necessitados, para as mais necessitadas. Então a gente vai encontrar nesse casal uma profunda fé. E Deus vai dar a eles uma vida fecunda. Eles vão ter 8 filhos, 6 homens e 2 mulheres. E todos seguiram o caminho da mãe, de rezar, de amar ao próximo, de ajudar os pobres. E uma das filhas vai casar-se com o rei da Inglaterra e um filho que vai ser o rei da Escócia futuro. Os dois vão também ser santos. Então, desse casal de santos, filhos também santos. E todo o reino foi estabelecido, capelas. Ela convidou muitos sacerdotes de outros lugares para irem, para pregar, para avisar, para evangelizar. E uma coisa que ela fez foi, dentro da nobreza existia muito abuso na questão de casamento, de tio com sobrinha,
primos carnais, parentes consanguíneos. E ela vai trabalhar dentro, né, com os bispos, com toda a igreja, para proibir esses abusos, né, que se fazia para evitar que o título, que as posses, que as heranças passassem para outras pessoas, para outras famílias. Então, ela também trabalhou dessa forma. Ajudou a organizar a igreja na Escócia e ajudou na divisão das dioceses para poder construir as capelas, entendeu? Então, tudo isso a gente vai ver no papel da Santa Margarida da Escócia. Rezava muito, dormia pouco e ajudava e trabalhava tanto na questão do reino como também para a ajuda aos pobres e mais necessitados. E quando ela estava acamada na sua última doença, a sua enfermidade que vai levá-la para a morte, houve uma campanha de guerra e seu marido foi com 2 filhos. E ela pediu que ele não fosse, mas ele manteve, né? Ele achou que era só vamos dizer, inquietação normal, mas ele vai sofrer uma emboscada, vai morrer, ele e um dos seus filhos. E o filho que retorna, né, quando chega diante dela, ela pede notícias e ele tenta mentir para não dar, vamos dizer assim, mais dor e sofrimento a ela. Mas ela vê nos olhos dele, né, que tinha acontecido uma tragédia e pede. Aí ele conta a verdade, que o pai, né, o pai e o irmão tinham morrido na guerra e aquela mulher, né, no seu leito de morte, sofrendo aquela grande perda do marido e do filho. E ela vai dizer uma coisa interessante. Ela fala assim: meu Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque me deu essa dor nesse meu momento final. E te peço que com a vossa misericórdia essa dor sirva para me purificar dos meus pecados. Então, ela entrega toda a dor, ela entrega todo o sofrimento nas mãos do Senhor e agradece, pedindo também a graça de chegar ao céu. Muitas vezes passamos por dores e sofrimentos e nos revoltamos contra Deus. Muitas vezes a perda de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, nos afasta de Deus. Que nós possamos aprender com Santa Margarida da Escócia. Senhor, eu te agradeço. Que essa dor tão grande, seja para a minha conversão, seja para que eu também um dia esteja no céu. Aprender a sofrer com as mãos abertas, entregando o sofrimento a Deus e louvando e agradecendo, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas dores, das nossas necessidades e Ele consola as nossas lágrimas. Que Santa Margarida da Escócia esteja intercedendo por cada um de nós neste dia.